E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor William Santos, professor de História, e hoje, ainda dentro desse tema, dessa disciplina que nós estamos tratando aqui acerca das sociedades escravistas Grécia e Roma, eu quero falar com vocês acerca da política do pão e circo que acontecia lá em Roma. Né? No antigo Império Romano, eu quero que vocês entendam que a população, elas estavam, à medida que esse império ia crescendo, também ia crescendo as diferenças sociais. Então isso acontecia e isso cada vez mais ia se intensificando dentro do Império Romano. Então a desigualdade social, as injustiças cresciam ao mesmo nível que o império se expandia. E para esse fim, nós podemos entender aqui que na época tinha a classe dos menos favorecidos. Quem que eram esses menos favorecidos? Eram aqueles que acabavam sendo jogados lá nas periferias, eles acabavam disputando ali pequenas habitações em condições precárias, tá? Precárias de conforto, de higiene, e eles trabalhavam arduamente em troca de baixos salários, tá? Então Roma, na época, tinha grandes espetáculos culturais. Era uma cidade extremamente atrativa. As pessoas que não moravam lá e que não conheciam a sua realidade social, gente, eles queriam ir para lá. Né? O sonho deles era ir morar em Roma. Né? Queriam morar em Roma, porque lá eles seriam muito bem-sucedidos e aquela coisa toda. Mas quando eles chegavam lá, eles se deparavam com um cenário completamente antagônico àquilo que eles estavam idealizando. Então aí era nesse requisito, nessas questões que eu disse para vocês, que eles eram jogados, que eles viviam em condições precárias de higiene, de saúde, de alimentação. Então, isso para evitar a manifestação, para poder evitar rebelião, para poder evitar briga, discussão, né? Então eles começaram, os políticos, né, a classe favorecida do Império Romano, eles começavam a oferecer ao povo pão e circo. Então, literalmente era pão e circo. Então eles tinham lá uma atração cultural e no meio da atração cultural era-se distribuído pão, né, grãos e assim por diante, de cereais, ó. Então era uma forma de manter o povo entretido, né? Era uma forma de dar ao povo um pouquinho de um gostinho de alegria e para poder, né, mascarar, para fazer com que eles perdessem o foco na situação política que eles estavam sendo assolados. Então olha aqui, ó, eu trouxe para vocês essa aqui é a imagem do Coliseu, né, nos dias de hoje. Então era lá no Coliseu que acontecia isso tudo. Algo que vale a gente abrir um parênteses aqui e falar é que até mesmo com a ascensão do cristianismo, quando ele ainda não era uma religião aceita entre os romanos, muitas famílias cristãs faziam parte dessas atrações culturais. Tá? Eles pegavam as famílias cristãs, jogavam lá no Coliseu, soltavam os leões, e aquilo ali servia de espetáculo para entreter o público. Então os cristãos também, né, tiveram uma parcela dura, difícil dentro dessa política do pão e circo aqui. Então oferecer ao povo pão e circo foi o quê? Uma alternativa encontrada para poder mascarar o problema social que o povo estava enfrentando ali naquela época. Né? E não se enganem, estava longe de uma solução. Essa expressão política, né, do pão e circo, ela teve a sua origem por volta do ano 100 depois de Cristo, quando o humorista, o poeta Juvenal a proferiu, né, Panesis et Circenses, que é na sua versão original, em uma de suas sátiras, né, a sátira 10, que significa, né, pão e circo. Ele usou essa expressão. Ele usou o humor, ele usou a comédia, ele usou a poesia para criticar o modo como os líderes da época eles estavam camuflando toda a realidade social da cidade de Roma, tá?
Então ele usava, né, como eu disse para vocês, o humor para criticar não só esses líderes, mas também para criticar o desinteresse do povo pela política. Então o povo não estava interessado em política, o povo não estava interessado em se tornar um cidadão. E você lembra que eu falei para vocês no vídeo, em um dos vídeos anteriores aí, que para ser um cidadão romano a pessoa precisava aprender latim? Então o povo não estava interessado em aprender latim, porque o povo não tinha interesse em se tornar um cidadão romano e poder participar das decisões políticas. Então esse povo que não tinha interesse nisso, eles estavam nada mais e nada menos do que recebendo a sua recompensa por conta da sua falta de interesse nas questões políticas. Tá? Então os líderes, eles identificaram isso. Então vamos dar pão e circo para esse povo. Né? Vamos dar espetáculos para eles, vamos entreter esse povo. E esse poeta aqui, chamado Juvenal, ele faz essa crítica aqui, né? E ele usa essa expressão, né? Panes et circenses, né? Em latim, e isso em português significa a política do pão e circo. Em épocas de crise, principalmente aqui, em épocas de crise, eram construídas grandes arenas e o sangue rolava solto lá, tá? Solto em espetáculos. Então, quem que eram utilizados nesses espetáculos? Os gladiadores, animais ferozes, cavalos, havia teatro também, os cristãos também eram jogados aos leões e performances acrobáticas. E o principal objetivo da política pão e circo era evitar que a população participasse ativamente das decisões políticas e reivindicassem mais direitos e menos injustiças. Eu não sei o que essa aula vai falar aqui para você, mas isso se assemelha muito, talvez, ao que nós estávamos vivendo aqui no nosso país. Mas, né, graças a Deus, o povo brasileiro está mudando, o povo brasileiro está se interessando menos por futebol e mais por questões políticas, tá? Então eu quero encerrar nossa aula aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.